chegou um determinado momento que eu falei, putz, e aí, por quanto tempo mais eu vou fazer isso? Será que não tá na hora de, sabe, me reencontrar um pouco aqui, parar um pouco com isso? Porque era aquilo, eu vivia para o trabalho. Vivia única e exclusivamente para o trabalho. Porque se eu não fizesse isso, eu talvez não tivesse trabalho no outro dia. Porque esse era o nível da exigência daquilo que da parte que eu tocava lá. Né? E aí eu comecei a refletir muito sobre isso, sabe? Tipo, quando basta? E 2019, quando terminou, que eu senti, que eu tive isso, assim, eu senti que eu nunca na minha vida ia conseguir fazer algo tão grandioso. Eu falei, cara, isso aqui é o máximo. Nada que eu faça vai ficar melhor do que isso que eu fiz. Nada. E eu optei por não ficar perseguindo o mais. Eu acho que a gente se perde muito nesse mais. E era algo que eu estava discutindo muito também internamente, tipo, sobre crescimento, sobre quando o dinheiro basta, quando que o que você tem é o suficiente, você pode aproveitar aquilo. E eu falei, não, eu tenho que dar um salto de fé aqui agora, ou mais um, né? Mas tipo, um salto pro outro lado agora. Tipo, acho que eu deixei o meu legado, eu deixei aqui algo que eu me orgulho de ter feito, mas eu preciso fazer outras coisas. O problema é que 3 meses depois veio a pandemia. 3 meses depois, 2 ou 3 meses depois, eu fui para casa, falei, nossa, e agora? O mundo tá aqui aberto, posso fazer o que eu quiser. Para onde eu vou? Pandemia. Vou ficar em casa com a máscara. Vou ficar em casa. E aí, só que o lance foi que eu comecei a consumir, voltei a consumir cultura nerd como nunca, voltei a consumir, jogar game, que nem um doido. Que aí você não tinha mais o compromisso de escrever uma resenha sobre isso, Eu pensar podia em voltar, convidar aquele ator para vir para o exato, Brasil no cara, eu ano podia seguinte. assistir aquilo pelo prazer de assistir aquilo. Eu podia jogar aquilo pelo prazer de jogar aquilo. Eu podia ler aquela HQ porque eu queria ler aquela HQ. E não precisava ler a HQ que estava saindo aquela semana. Eu podia ler a HQ que eu não li 8 anos atrás. Todo mundo disse que era boa, que eu não li porque eu não tive tempo. E eu me joguei, cara. E aí eu falei, nossa, eu sou muito nerd. Porque eu reencontrei, assim, tipo, veio tudo de novo. Eu me reencontrei nerd com força durante a pandemia. E só que aquilo, né? Aí me deu aquele comichão. Eu falei, putz, e agora? O que eu faço com esse tempo livre? Eu comecei a escrever. Pegar uns fragmentos de coisas que eu já tinha e tal. Comecei a juntar aquilo e começou a funcionar ali. Eu falei, pô, parece que eu tenho algo. Daí eu chamei um editor, que eu não gosto, não era um negócio que eu curtia muito, não tive boas experiências com editoras no passado. Então eu chamei o meu editor favorito, a pessoa, o Daniel Lameira, que era um cara, ele editava os livros da Aleph, e que é minha editora favorita de ficção. Chamei o cara, eu já conhecia ele, a gente ficou trocando ideia, eu mandei as coisas, ele falou, cara, Érico, você tem um negócio aqui, é legal. E a gente foi encontrando um tom do livro. Quando terminou, eu reescrevi tudo, porque eu falei, quem terminou o livro não é quem começou, ele precisa estar, a voz precisa ser meio que a mesma. E eu passei aí, então, um ano nesse processo de escrever esse livro, que é o Nerd, Minha Jornada dos Sonhos de Infância, a Memória Vem da Galáxia Além. Lancei ele em financiamento coletivo, que foi incrível. Isso é legal porque aí você junta a comunidade de novo, né? Que era aquilo, cara. Eu queria compartilhar aquela experiência que eu Mas e você conta a tava... tua vida nerd? Eu conto... Por eu ter me reencontrado nerd, eu comecei a refletir muito sobre a nerdice, porque eu tava com tempo, né? Então eu comecei a refletir muito sobre o que era o nerd, por que eu sou desse jeito, por que eu gosto, por que determinada coisa mexe tanto comigo, quando começou isso, por quê? Então ele é um grande... ele é uma grande busca sobre como a cultura pop
cria, como as pessoas criam conexões com a cultura pop, como que isso fica com você para a vida inteira. Pela nossa conversa, acho que você convenceu quem tá ouvindo que deve ser um livro bom. Porque Cara, tem vários ensinamentos que você passou aqui que eu gostaria de ler de novo depois para pensar mais sobre isso. Acho que... ele foi um negócio assim, foi muito gostoso descobrir e foi mais legal ainda quando eu lancei. Porque quando eu lancei, a galera começou a ler, aí é um micropânico, né? Será que vão gostar do Será meu que livro? vão gostar? Será que eu achava que tava bom porque eu tinha um cara que eu confio muito falando que, cara, fica tranquilo, tá bom. Mas a galera, cara, amou o livro. Porque todo mundo entendeu que não era a minha história, não é uma autobiografia. Ela, claro, é a minha história, porque é a história que eu sei, que eu tenho pra contar é a minha, mas por eu ter crescido nos anos 80, 90, onde era um funinho invertido, né? Tipo, todo mundo via as mesmas coisas, consumia os mesmos 5 canais de televisão, e depois que esse funil foi abrindo, e hoje você tá sei lá se as pessoas não sei o que estão consumindo. É muito mais Cada diverso. se a gente apontar aqui ao redor da sala, cada um vai consumir coisas completamente distintas uns dos outros, com algumas intersecções. Mas, cara, eu acabei sem querer contando a história de uma geração nerd. E é animal ler aí a galera começa a me mandar as suas próprias histórias. Fala, puta, isso aqui aconteceu comigo, mas aconteceu assim. Pô, que não foi meu pai, mas foi minha mãe que me levou a ver tal coisa. E Ou seja, você acabou criando a alegoria do que era ser nerd nessa época, exatamente do jeito que você estava contando do Ulisses e do... E, sei lá, não foi algo que eu busquei, que eu falei, não, ele é sobre isso. Ele é muito pessoal, mas aí eu entendi que o pessoal é pessoal para muita gente.